Ele é um curso que aborda os componentes de um sistema de som. Essa primeira aula é uma aula bem teórica, é uma aula chata, mas é aquele rudimento, é aquela coisa que a gente precisa ter conhecimento para lá na frente, quando a gente falar de alinhamento, a gente entender e visualizar o que está se passando. Ok? Então, vamos falar um pouco sobre os aspectos básicos do áudio. Eu vou abrir essa apresentação aqui, que ela nos ajuda muito a entender um pouco isso. Tem uma melhor ilustração. Vamos entender primeiro o que é o som, então. O som é esse fenômeno cíclico que acontece no ar. Precisa ter ar para que o som aconteça. Se ele acontecer num corpo sólido, a gente chama de vibração. Se ele acontecer num sinal elétrico, num circuito elétrico, chamamos de sinal de áudio. No ar é o som. É o quê? É um conjunto de perturbações, é um movimento em que alguma coisa se mexe, vibra, né? E essa coisa que vibra, ela empurra a molécula de ar que está colada nela, essa molécula de ar empurra a vizinha e elas vão se transmitindo, esse choque, essa onda vai sendo transmitida de molécula em molécula. O som não é um raio que sai daqui e chega lá, não. É o ar que está colado aqui no alto-falante. Quando o alto-falante se mexe, a gente vai falar, quem vai fazer o curso completo vai entender como funciona o alto-falante, né? É um mecanismo eletromagnético, é um motor. Esse alto-falante ele se mexe, ele empurra o ar que está colado aqui na frente dele, essa molécula empurra a vizinha e vai. Se esse fenômeno acontecer numa magnitude, numa grandeza que o seu ouvido consiga ouvir, e se acontecer entre 20 e 20 mil vezes por segundo, seu ouvido vai conseguir capturar. Se esse fenômeno acontecer abaixo de 20 vezes por segundo, ou seja, se esse alto-falante se mexer menos que 20 vezes por segundo, e for num volume alto, você vai sentir mais do que você vai ouvir. Ok? Estamos já falando dos limites do nosso ouvido. Vamos sentir como vibração. Então, se alguma coisa vibrar num volume que o seu ouvido possa ouvir, vibrar de 20 a 20 mil vezes por segundo, o seu ouvido vai captar. Isso é o áudio. Áudio quer dizer escuto em latim. Ok? Gente, quem tiver pergunta, fica à vontade. Tem um microfone aqui também, tá? Então, esse fenômeno a gente chama de onda porque a perfeita ilustração do que é essa transmissão é como se você pegasse uma pedrinha e jogasse no lago. Né? Se você jogasse uma pedrinha no lago, você vê aquela pedrinha cair na água e ela criando uma onda de choque. É mais ou menos assim que o áudio ele se propaga no ar. Aquilo é a perfeita representação visual. Ok? Então aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho um êmbolo, imagina um êmbolo de uma seringa, né? E você percebe que a molécula de ar que está colada aqui no êmbolo, essa carinha aqui, ó, ela vai até a frente e ela volta. Ela vai até a frente e ela volta. Ela não viaja ao longo do tempo. Ela tem um ponto máximo de movimento e ela volta para o ponto de repouso e ela pode ir um pouco mais para trás no seu movimento de... no outro mínimo, na parte negativa, a gente vai ver mais à frente isso aí. Ok? Ok? Então, primeira grandeza que nós vamos entender é o período de tempo. Quanto dura cada ciclo do movimento desse alto-falante, por exemplo? Ele vai se movimentar, vai sair do repouso, vai para frente, chega no valor máximo que ele consegue ir para fora da caixa, ele volta, passa pelo ponto que ele estava parado, ele entra dentro da caixa e ele volta de novo para o ponto de repouso. Isso a gente chama de um ciclo. Ele fez um movimento completo. A partir daí ele para? Não. Se o som continuar, ele vai continuar a fazer esse movimento de novo. Cada ciclo desse dura uma quantidade de tempo. Essa quantidade de tempo chama-se período. E a fórmula dele é uma fórmula muito simples. A letra que representa o período é a letra T. Bom que parece com tempo, né? E é 1 sobre a frequência. Então, se eu quiser saber quanto dura um ciclo de um som como 1000 Hz. 1000 Hz é aquele sinalzinho que todo mundo conhece, né? Lembra quando a televisão ficava fora do ar de madrugada, quando a gente era mais antigo? Ficava aquele sonzinho infernal, né? Aquilo é um sinal de teste. São 1000 ciclos por segundo. São 1000 Hz. Esses 1000 Hz, a gente vai falar mais à frente porque chama-se Hz, nós também podemos chamar de 1K, já que K é o múltiplo tem um valor de 1000, né? A gente fala 1 quilômetro, a gente está falando de 1000 metros. 1K Hz são 1000 Hz, ok? Se eu quiser saber quanto dura cada ciclo dessa frequência, quanto o alto-falante demora para reproduzir essa frequência, sair daqui, chegar aqui na frente, passar pelo ponto que ele estava e dentro da caixa e voltar,
eu posso calcular. Vou dividir. A frequência é 1000, né? Então vai ficar período é igual a 1 sobre 1000. O resultado disso aqui é em segundo, tá? 1 dividido por 1000 é igual a 1 milissegundo. Né? Então, o período, quanto dura um ciclo de um sinal de 1000 Hz, é 1 milissegundo. Ou seja, se o alto-falante estiver tocando 1000 Hz, ele vai se movimentar, fazer ciclos completos 1000 vezes dentro de um segundo. Se a frequência for 2000, ele vai fazer 2000 ciclos por segundo. Ele tem que agora aumentar a velocidade dele. Se ela vai fazer 10.000, esse alto-falante tem que ser bem rápido. Então tem que ser um alto-falante pequeno e bem leve. Por isso que um subwoofer como esse aqui, ó, não reproduz 10.000 Hz. Ele é pesado. Ele é grande. Ele não consegue se movimentar 10.000 vezes por segundo. Ele só consegue fazer, sei lá, cara, só faço 200 vezes por segundo. É o máximo que eu consigo. E por isso que um alto-falante grande desse não consegue se movimentar e produzir aquela frequência. Ok? Então, o período é a primeira grandeza. Acabou a folha aqui? Então, o período é a primeira grandeza que a gente precisa entender. Lá em alinhamento, você vai ver que esse dado é muito importante para você alinhar uma caixa. Quando você lê a resposta de fase, vê lá uma queda, uma frequência, uma fase complicada lá, você vai saber olhar aquela resposta, você vai ver lá prontamente, olha, está tendo um atraso de 2 milissegundos. 2 milissegundos é o período de qual frequência? Você vai utilizar essa forma, você vai achar. Opa, está tendo um atraso de tanto assim, está afetando a frequência tal. Isso é fundamental. Vamos mais à frente que vocês vão entender um pouco mais. A relação entre período e frequência é o seguinte, à medida em que a frequência aumenta, o período cai. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Período de 2000 Hz. 1 dividido por 2000 é igual a 0,00005 segundo. Meio milissegundo. Eu aumentei a frequência, ou seja, meu alto-falante agora vai ter que fazer 2 vezes mais de movimentos dentro de um segundo, quer dizer que a velocidade dele vai ter que ser o dobro agora. Ele vai ter que fazer o dobro de trabalho, então a velocidade dele tem que ser o dobro. Cada ciclo desse vai ter que ser o quê? A metade do tempo. Então, aumentou a frequência, período cai. Subiu o período, subiu a frequência, perdão, ou o período, está certo? A frequência cai. Vamos ver alguns exemplos aqui. Olha, esse desenho ilustra bem o que nós estamos falando aqui, ó. Começou o movimento que o alto-falante gerou. Passou pelo valor máximo, passou pelo ponto de repouso, passou pelo mínimo, voltou ao ponto de repouso. A frequência, 1000 Hz. Qual é a duração do período? 1 milissegundo. Está aqui. Tem alguma tabela que mostra aqui as variações. Vamos ver mais na frente. Então, a gente diz que esse ciclo, a quantidade de vezes que ele acontece dentro de um segundo, é o quão frequente esse ciclo é. Se ele é muito frequente, a frequência aumenta. Ou ele acontece 2000 vezes por segundo, cara. Isso é um inferno. É o tempo inteiro. Ele é muito frequente. A frequência é alta. Se acontece poucas vezes por segundo, cara, acontece só 20 vezes por segundo. Então a frequência é baixa. Por isso que os graves nós chamamos de baixa frequência. São ondas com valor muito baixo. 50, 20, né? Então a gente chama de baixa frequência. E as frequências mais altas são sons com 2, 4, 5, 10 mil ciclos por segundo, são os agudos. Por isso que chamamos de alta frequência. São sons que a característica deles é uma repetição muito alta. Um alto-falante tem que se movimentar muito rápido. Ok? E chega um ponto que o nosso ouvido não consegue acompanhar. Porque nós também temos aqui um microfone aqui. Ele tem um peso. E chega um ponto que ele não consegue mais se movimentar tão rapidamente. Na segunda aula de ouvido humano a gente fala sobre isso. Que
Porque com a idade o nosso ouvido vai ficando um pouco cansado, vai ficando lento. E a gente começa a perder os agudos e começa a não entender o que a pessoa está falando. Por isso que todo idoso fala, o quê? Hein? Porque ele está ouvindo, na verdade, a voz como se fosse assim. Ele não consegue ouvir os agudos perfeitamente. Então, vamos observar um pouquinho a frequência. Quando nós tivermos, lembrando que, como eu falei, a gente ouve som se essa caixa reproduzir e se movimentar, o alto-falante, desde 20 vezes por segundo até 20 mil. Que é o que ele vai mostrar aqui. Ó. Ele vai até 10 aqui e 20. Esse é o alcance do nosso ouvido. Nosso ouvido é uma máquina fantástica. Ele consegue reconhecer fenômenos vibratórios, né? Desde sons que tenham um período muito grande, ou seja, sons muito lentos até muito rápidos. Toda vez que eu dobrar o valor de uma frequência, eu posso dizer que eu estou falando da frequência 1/8 acima dela. Então, de 20 para 40, eu dobrei o valor, ok? Eu estou agora, 40 é 1/8 acima de 20 Hz. No piano, se você tocar um Dó, pum, aquela nota lá é o quê? 220 Hz. Se você procurar o outro Dó na escala, vamos supor que ele seja o Dó 3, se você procurar o próximo Dó na escala, o Dó 4, pum, você vai tocar, ele vai estar 1/8 acima. Ele vai estar uma frequência o dobro daquela. Se o primeiro era 220, o próximo Dó é 440. O outro Dó é 880. O outro Dó, 1760. Ok? Então, a cada oitava acima é o dobro de frequência. Então, a relação entre essas duas frequências, nós estamos dizendo que elas estão 1/8 de distância da outra. Então, depois de 40, 80, 160, 320, é para ser 320 aqui, mas por convenção adotou-se esse valor, não sei porquê. 630, 1K e 25, 2K e meio, 5K, 10 e 20K. Aqui os K, como eu falei, são 1000, tá? Sempre que você vir um K, multiplica esse valor antes do K por 1000, ok? Então, nós temos no nosso ouvido, ó, quantas oitavas? 1/8, 2 oitavas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oitavas. Nosso ouvido é uma máquina que lida com 10 oitavas. Se eu não me engano, nossa visão não consegue lidar nem com 2 oitavas de frequência, porque o que nossos olhos captam também é vibração. O lance da vibração ele é tão forte, é tão pesado, é tão complexo, que a gente leva isso para o lado da religião. Né? Há culturas que falam, né? Pô, cara, uma vibração positiva para você. Né? Para eles tem todo sentido porque tudo é feito de vibração. Se você for olhar para o campo espiritual da coisa, tem muito fundamento tudo isso aqui. Então, a vibração ela nos cerca. Esses fenômenos ondulatórios nos cercam. O mundo foi criado dessa forma. Quando o mundo foi criado, o universo foi criado, tudo se materializou e se manifestou dessa forma também. Então, é um assunto muito complexo e o áudio, nós estamos engateando no conhecimento de áudio ainda. Falta muito a ser descoberto ainda. Então, vimos aqui ó, o período das frequências. Ó. A fórmula é essa aí. Perceba que a fórmula para frequência é o inverso dessa fórmula aqui. Aqui é a fórmula da frequência. Ó. Frequência é igual a 1 sobre período. Se eu souber o período, quanto dura um ciclo, eu posso achar qual é a frequência que eu estou falando. Só trocar o T pelo F de lugar. Estão vendo? Eu tenho uma fórmula, é o inverso da outra. Então aqui, ó, período de 1000 Hz. Quanto dura um ciclo de 1000 Hz? 1 dividido por 1000. A resposta é 1 milissegundo. Período de 500 Hz. 1 dividido por 500. Olha aqui o valor, ó, dobrou. A frequência caiu pela metade, mas o valor dobrou. Tairo, para que serve isso? Isso é fundamental quando você vai ajustar um compressor. Você vai ter noção quanto dura o ciclo de onda de uns 50 Hz. Quanto dura um ciclo de onda de 50 Hz? Está aqui embaixo, ó, 20 milissegundos. Opa! Então, um ciclo de 50 Hz dura 20 milissegundos. Se eu ajustar meu compressor para 10 milissegundos, ele vai deixar passar um ciclo? Vai passar só meio. E o compressor pode comer o grave do seu instrumento. Então, isso é chato, essa cal? É muito, mas é muito importante para você poder ajustar até mesmo um compressor. Ok? Aqui, ó. Período de 250, 1 dividido por 250, 4 milissegundos. A frequência caiu pela metade, o período dobrou.
Aqui, ó, comparando, ó, 100 com 1000 Hz. 100 Hz é 10% de 1000, ok? A frequência caiu 10 vezes, o período aumentou 10 vezes. Então, toda vez que a frequência cai, o período aumenta. Por quê? Estão acontecendo menos ciclos dentro de um segundo, então tem mais tempo para cada ciclo acontecer. O tempo do ciclo vai aumentar. A gente já viu isso em algumas caixas de grave, você chega a ver o alto-falante se mexer, não é verdade? Quando a frequência é muito grave, né, você vê, o seu olho consegue captar. O seu olho tem uma taxa de frames por segundo, se é fotógrafo você sabe, uma taxa de frames por segundo que chega a hora que o alto-falante se mexe, você consegue ver ele se movimentar, né? Quando é mais rápido que isso, seu olho não consegue captar. Você tem apenas uma ilusão de ótica. Ok? Deu para entender, rapaziada, o que é período? É a duração de cada ciclo de onda. Quanto tempo demora o alto-falante para ir, voltar e parar onde ele estava para produzir um ciclo daquele som. Ok? Vimos as relações de oitava aqui. E também tem esse conceito de década, quando a gente compara uma frequência com uma 10 vezes menos do que ela ou 10 vezes mais do que ela. Chama de década, mas é muito raro a gente ver isso. Acabou, será? Ok, vamos à frente então. Aqui, se eu perguntar qual é o período, quanto dura um ciclo de 1000 Hz? Como faço para saber? 5.000, 10.000. Eu vou aplicar essa equaçãozinha aqui e vou achar isso. Ok? Vamos agora falar sobre velocidade do som. O som no ar, no nosso ar, ele sofre a variação de uma grandeza. E essa grandeza não é como muitos pensam, a umidade. A umidade, na verdade, ela entra nessa equação, mas ela é tão desprezível que ela ficou de fora em termos práticos. Uma umidade de 20%, de 80% não dá uma variação significativa na velocidade do som. Não mexe um décimo se bobear. Então, quando a gente quiser calcular a velocidade do som, nós vamos considerar apenas temperatura. A fórmula é essa aí, ó. 331,6 mais 0,607 vezes a temperatura. E o produto dessa multiplicação aqui, essa soma mais essa multiplicação mais essa soma, vai dar um valor em metros por segundo. Então, para uma temperatura de 15 graus Celsius, que é o clima de Manaus, né, clima de montanha, né, 15 graus, né, quem dera, a gente vai ter 340 metros por segundo. Então, em termos gerais, utiliza-se 340 metros por segundo. Ou seja, o som, em um segundo, ele percorre 340 metros. A gente consegue calcular quando houve lá o trovão, né, o relâmpago, a que distância caiu aquele relâmpago. Quando você viu o flash, né, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 10. Bum! Chegou o som. Então o som demorou 340... a cada segundo ele percorreu 340 metros e o som demorou 10 segundos para chegar em mim. Então, em cada segundo ele andou 340 metros, vezes 10, 3 km e 400. Então esse relâmpago caiu a 3 km e 400 de mim. Ok? E aí você depois começa a ouvir as reflexões dele na cidade, né? Ele bateu na montanha, ele bateu no prédio, ele bateu não sei onde, ele chegou lá em Figueiredo e voltou, entendeu? E por aí vai. Então o som ele é muito lento. Um carro movido a foguete consegue ser mais rápido que o som. Os aviões conseguem ser mais rápido que o som. Né? Quando acontece um veículo ultrapassa esse limite de velocidade, né? Acontece a quebra da barreira do som. Aí acontece uma explosão. Eu morava lá no Rio de Janeiro, a janela da minha casa era toda rachada, porque a base do Campo dos Afonso era pertinho. Filha da mãe, sábado, sim, domingo, gostava de dar um cacete no F5, aí, pá, quebrava tudo da janela de casa, era tudo quebrado. Dava briga isso aí. Mas enfim, aqui na nossa realidade a gente vai trabalhar com valores em torno de 345, 348, mais ou menos, né? Manaus. Essa faixa. Né? 347, 348 a gente vai achar por causa da temperatura, ok? Isso aqui é importante, se você fizer um alinhamento, acabou de chover, você fez um alinhamento lá com 24 graus de temperatura, depois o tempo abriu, bateu um sol, está dando 35, você vai precisar ajustar algumas coisas. Alguns processadores já te pedem, e esses ajustes que você está fazendo, para que temperatura é? Ah, é para 25 graus. Beleza, se mudar, você me avisa. Por isso que a gente sempre anda com um termômetrozinho
QD. Eu sei que o Jander tem. Ele vai achar mais rápido que eu. Pega ali pra mim que eu não sei onde tá não. Eu tirei ele aqui, não sei onde eu coloquei. Um termômetrozinho, que custa aí 90, 100 reais, não mais do que isso, para você colocar lá e saber a quantidade, a temperatura que está, e também informar a umidade, porque a umidade ela afeta, na verdade, os agudos. Quanto mais úmido o ar, mais água nesse ar, então uma molécula de ar, com mais a água que está em suspensão no ar, ela consegue transmitir esse movimento do alto-falante melhor, porque ela é mais pesada. Imagina eu pegar um tapa do Reison, que é um cara mais franzino, mais leve, né, e pegar um tapa do William. Né? Eu vou voar longe com o tapa do William, na marca de... Bom, não vou nem falar não. Segura pra mim, gente. Então, assim, um golpe com a massa maior, ele tem um efeito muito maior. Caramba, tirei ele aqui. Um golpe com massa maior vai transmitir um impacto muito maior. Então, o ar com umidade, com água em suspensão, ele acaba sendo mais pesado e ele ajuda a transmitir o agudo muito melhor. Então, a gente em Manaus trabalha com uma condição para áudio muito boa em termos de agudo. Quem trabalha em Brasília, na época da seca, na umidade 20 graus, meu amigo, não tem agudo no PA. Você vai na frente, tem um som, você vai andar 20 metros, o agudo sumiu. Eu já vi som no deserto mesmo, deserto do Mar Morto, nos lugares mais áridos do planeta. É complicado, não tem agudo, cara. Porque o ar não consegue transmitir o som para o vizinho. A molécula não consegue transmitir, porque é muito leve. Então a gente conclui que no espaço não tem som. Eu sei que eu não queria estragar os fãs de Star Wars aí, né, de Guerra nas Estrelas. Gente, aquilo é mentira, né? Tem lenço no fundo, quem quiser chorar aí pode chorar, ali tem uma caixinha de lenço ali. Mas aquilo é mentira, porque lá no vácuo, né, você não tem nada para propagar essa explosão. Então você não consegue ter transmissão de ar, de som, perdão. Ok? Então esse dado é importante. Existem aplicativos que te calculam isso. Você coloca a temperatura, ele faz esse cálculo para você e te mostra. Ok? Em breve a Engineer vai disponibilizar um aplicativo gratuito para vocês em português, para vocês poderem ter tudo isso aí à mão. Ok? Traduzindo 340 metros por segundo, é só multiplicar por 3,6, se eu não me engano. Vai te dar a velocidade em km por hora. 1.224 km por hora. Também chamado de Mach 1. É a velocidade do som. Esse camarada é muito importante, gente. Alinhamento de som é só isso aqui, né, seu William? Comprimento de onda, também chamado longitude de onda. O símbolo dele é a letra grega lambda. Ok? O que é o comprimento de onda? A gente estuda isso aqui, cara, no ensino fundamental, ensino médio, ondulatória. A gente estuda isso aqui, todo mundo estudou isso aqui. Comprimento de onda. Qual o tamanho que essa frequência exige para poder completar um ciclo de onda? Ok? Em que ponto, a que distância do alto-falante vão estar os máximos de pressão e aceleração, os pontos de repouso, os pontos de pressão máxima negativa ou pressão mínima na rarefação e ponto de repouso. E que distância do alto-falante esses fenômenos vão acontecer? Então, você calcula como? A equação é 340, vou apagar aqui. Essa aqui é importante você decorar, galera. Porque isso aqui vai te ajudar muito na hora de você alinhar um sub. Saber a posição que você tem que colocar. Então, lambda, comprimento de onda, é igual a velocidade do som sobre frequência. C é velocidade do som sobre frequência. Então, se eu quiser saber, por exemplo, qual é o comprimento de onda de 100 Hz? Um grave, né? Que um baixo dá, um bumbo mais agudinho dá também. Vou dividir 340 por 100, vai me dar 3 metros e 40 centímetros, ok? Então, comprimento de onda de 100 Hz, um ciclo, sair do alto-falante, atingir o valor máximo, repouso, mínimo e chegar no ponto de repouso, consome 3 metros e 40 de espaço. Ok? Então, vamos dizer que isso tem o tamanho de um carro popular. 100 Hz tem o tamanho de um carro popular. Ok?
Decora isso aí, tá? Vamos agora multiplicar isso aqui por 10. Qual é o comprimento de onda de 1000 Hz? 340 dividido por 1000, que é igual a 34 metros, ou 34 centímetros. Então, comprimento de onda de 1000 Hz, tamanho do seu antebraço. Ok? 100 Hz, qual o tamanho? Pode falar, pessoal. Um carro. 1000 Hz, qual o tamanho do comprimento de onda? Antebraço. Guardem isso, vai ficar na vida inteira de vocês vão lembrar isso. Espero, né? Se fosse uma morena bonita, acho que ajudaria, né? Mas... Tem muitos que erram no alinhamento devido a calcular o 340 como padrão, esquecendo a temperatura e a umidade. Exatamente. O William está falando aqui, muita gente, na hora de fazer o alinhamento, usa a temperatura de 340, que é a temperatura, é a velocidade do som, para 15 graus Celsius. Só que se você for calcular com 40 graus Celsius, vai te dar uma diferença de 10 metros por segundo. E aí o cálculo que era para ser 3,40 vai ser 3,50. Você pode errar e você pode acabar não fazendo o alinhamento de forma precisa. Isso lá na frente vai ficar mais claro para você, mas é importante considerar a temperatura. Okay? A gente viu a velocidade do som aí. Então, 100 Hz, o comprimento de onda é o tamanho de um carro, e 1000 Hz, o antebraço. Bateria produz, ou uma corda aguda de violão produz. Olha o comprimento de onda dele, 3,4 centímetros, tamanho do seu polegar. Ok? 100 Hz, qual o tamanho? Carro, é o grave, ok? 1000 Hz, o antebraço, 34 centímetros. E 10.000 Hz, polegar. Ok? 3,4 centímetros. O que quer dizer isso? Quer dizer que a frequência alta, o agudo, ele é uma ondinha desse tamanho aqui. Se ele encontra um objeto... Ei, minha voz está só aqui? Ei, som. Ei, som. Ei, minha voz está só aqui, né? Okay? Se o agudo encontra um objeto maior do que ele tende a parar aqui, a morrer aqui. Se eu colocar aqui, ó, essa folha na frente da caixa, minha voz mudou, não mudou? Ficou mais velada, não ficou? Mais nasalada? Pato Donald, né? Porque as frequências agudas não conseguem dar a volta desse papel. Já o médio, que tem 34 centímetros, ele consegue, ó, 34 centímetros é maior que essa lateral aqui do papel. Ele consegue dar a volta. O grave, então, 33,40 metros, nem viu o papel. Nada aconteceu. Mas o agudo, tadinho, que é pequenininho, ficou aqui no papel. Então, isso é muito importante você saber o que causa você colocar uma caixa na altura que vai ficar um Zé Mané aqui na frente com a cabeça dele. Se for um cabeção grande, meu amigo, é um filtro passa-baixa muito considerado. Né? Então, esse tamanho e comprimento de onda vai determinar como o som vai se comprometer, vai se comportar. Por isso que as frequências graves, elas são tão grandes que nenhuma parede segura, cara. Quando você chega numa casa de show de longe, lá, bem vedado, lá de fora, o que você ouve? Porque o grave, ele é tão grande, que ele está dando volta pela porta, está subindo escada, está descendo, está saindo, está vendo, está saindo parede, ele vai embora. Ok? Ele tem que encontrar alguma coisa maior do que ele, para separado, e uma coisa pesada, 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 pesada. E isso é fantástico sobre áudio. O que está acontecendo se a pessoa está ouvindo minha voz através dessa parede? A gente trabalha, todo mundo mora aqui em casa de alvenaria, sabe como é que é. A criança está no quarto do lado, você ouve o som dela pela parede. O que está acontecendo é que a garganta do seu filho está movimentando uma parede de toneladas. É isso que está acontecendo. Olha o poder que nossa garganta tem, nossa voz tem, movimentar uma parede dessa. Se a parede for o suficientemente pesada e amortecida, a voz não vai conseguir mexer ela e não vai transmitir som para o outro lado. Isso é o isolamento. Eu falo que só fui entender isso quando eu fui estudar acústica. Entender que uma voz mexe uma parede, é isso que acontece. Então, o nosso ouvido é muito sensível para muitas coisas. E a gente consegue capturar uma diversa variedade de sons. Isso é fantástico. A audição, você estuda ela por si só, você se apaixona.
foi? Tá mono. Ah, tá mono. Quer que fique estéreo agora? Ficou estéreo agora? Aí. Então, vamos aqui ver os comprimentos de onda, né? 1000 Hz. Qual o tamanho de 1000 Hz? Antebraço. Ok? Vou analisar agora 500 Hz. 500 Hz é metade, em termos de frequência, né? Metade de 1000. O que aconteceu com o comprimento de onda? Era 34, ele agora aumentou. Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. 100 Hz. Qual o tamanho de 100 Hz? Carro, ok? 3,40 metros de comprimento. 50 Hz é metade de 100. Qual é o tamanho do comprimento de onda de 50 Hz? O dobro do de 100. 6,80 metros. Se a gente trouxer para 25 Hz, que está quase no limite inferior de frequência que a gente consegue ouvir, são 13,60 metros. Olha o tamanho esse comprimento dessa onda, né? É enorme. Ok? Por isso que para você ter uma sala que soe todos os graves que seu ouvido possa ouvir, ela tem que ser suficientemente grande. Quando você canta no box do banheiro, que eu sei que todo mundo canta no box aqui, ok? Não precisa dizer o artista, né? Não quero ouvir ninguém dizendo que canta Lady Gaga, não tem nada contra, né? Mas pega mal. Você canta ali no box, algumas notas começam a ficar mais altas, já perceberam? Parece que você está dentro de uma garrafa soprando, né? Você canta uma nota e faz... O que é aquilo? É o seu box, que é muito pequeno, ele começa a ressoar, a criar amplificações em função do tamanho dele. Por quê? A onda precisava de 1,5 metro, 1,36 m para poder fazer um ciclo, mas ela chegou na parede, ela bateu, ela já voltou. Quando ela voltou, ela já encontrou a onda que estava indo, e no ponto que você está ouvindo ali, elas se amplificaram. Elas se juntaram, ô amiga, tudo bem? Vamos fazer o som ficar mais alto. E elas vão e amplificam o som. Então aquela frequência fica ultra alta. Quem aqui é baixista? Toca baixo. Ninguém? Pode levantar aí, pô. Ó, eu senti que o cara tá com vergonha ali, ó. É o quê? Torce pro Fluminense? O Fluminense ganhou, pô. Pode levantar a mão. O baixista sabe muito bem o que é isso. Chegar num estúdio, principalmente estúdio de ensaio, ele toca uma nota bacana. Quando toca a nota do lado, sumiu. Toca outra nota, vem ultra alta. São ressonâncias que a sala está criando. Né? Então isso tem a ver com o comprimento de onda. A onda, em vez de ter um caminho livre para percorrer, ela bate na parede, ela se volta, ela já cancela. Se ela se cancelar, você não ouve ela naquele ponto. Você anda um pouquinho para frente, você ouve ela. Vou fazer um teste com vocês aqui bem legal, para quebrar o sono também, que é, eu vou colocar aqui, vou gerar um sinal de baixa frequência, um grave, e vocês vão poder testar por si só o que acontece dentro de uma sala fechada dessa, como é interessante. Esse som tentando sair da sala, tentando achar um caminho livre, e começa a encontrar a parede e ricochetear. Esse é o 1000 Hz que eu falei, tá? 1K. Vou botar uma frequência bem baixa agora aqui. Bem baixa não, vou botar 88 Hz aqui. Ok? Chato pra caramba, né? Agora eu convido vocês a levantarem das suas cadeiras aí e ver se vocês percebam que o volume vai variar, dependendo de onde você for na sala. Pode levantar, fica à vontade. Se você achar um lugar que o volume variou, você para aí, por favor. Ou ficou mais alto ou ficou mais baixo. Aqui ficou alto pra caramba. Aí diminuiu. Aumentou. Diminuiu. Todo mundo achou, aí, ali atrás caiu. Lá aumentou. Abaixou. O que está acontecendo aqui, rapaziada? Em vez de você abaixar assim a cabeça, ó, tenta fazer isso aqui, abaixar a cabeça. Às vezes aumenta, às vezes diminui, né? O que está acontecendo? Podem sentar. Obrigado.
que está acontecendo? Esse som que esse alto-falante está produzindo, ele bate na parede, ele ricocheteia, no ponto que você ouviu o cancelamento, que você ouviu o som baixou, ele está encontrando, o som está vindo do alto-falante, e o som está voltando da parede ricocheteado, estão se encontrando. Um empurra para o outro e o outro puxa. E o som meio que não se movimenta. Se não se movimenta, seu ouvido não vibra, você não ouve ele. O ponto que ficou muito alto, ele ricocheteou na parede, bateu no teto, bateu no chão, bateu nessa aqui. Quando voltou, ela encontrou essa aqui saindo do alto-falante e elas se juntaram e fizeram a força, um empurrão ainda maior. Então, empurraram o seu ouvido ainda mais. Aí você conseguiu ouvir soma. Ok? Isso acontece com um sistema de som dentro de uma sala em todas as frequências. Poxa, Tário, então não tem jeito de ter um som bom dentro de uma sala? Tem, se você fizer tratamento acústico. Quer resolver isso aqui? Derruba as paredes, como diz o Ricardo, né? Derruba tudo que é parede. Derruba as paredes, meu amigo, não vai ter nada disso, ok? Mas esse conhecimento de comprimento de onda, frequência, é o que nos permite saber. Se eu colocar essa caixa nessa distância para a parede, eu consigo calcular o que a Cristiane aqui vai deixar de ouvir. Tem como calcular. Eu meço quanto está indo aqui a caixa até o ouvido dela e meço um caminho indireto mais curto até o ouvido dela, batendo na parede e voltando. Meço a diferença. Poxa, deu 30 centímetros de diferença. Eu vou saber qual é a frequência que tem comprimento de onda de 30 centímetros. Supor que deu 34 centímetros. Qual é a frequência que tem comprimento de onda de 34 centímetros? 1000 Hz, ok? Então eu sei que eu vou ter um cancelamento relacionado a 1000 Hz. A primeira frequência que vai se cancelar é a metade desse valor, é 500 Hz. E eu vou ter um cancelamento em 500 Hz. Aqui é a frequência, né? Puxa, risquei o Pro Tools aqui agora. A primeira frequência é metade desse valor, 500 Hz. E vou ter um cancelamento a cada 1000 Hz. 1500, 2500, 3500, 4500. Eu começo a ter uma figura que parece um pente. É o que nós chamamos de filtro pente ou combi filter. Aí você está sentado ali e você está ouvindo um buraco em 500 Hz, em 1500, em 2500. Então isso tudo, gente, é fundamental saber. Quando você olha lá no seu Smart, no seu software de análise lá, e você vê um buraco em 500 Hz, outro em 1500, outro em 2500, outro em 3500, você fala, opa, eu vi isso na aula do Tyler. Está vendo aqui um cancelamento, deixa eu ver. Se a primeira frequência é 500 Hz, qual o dobro dela? 1000. Está vendo um cancelamento relacionado a 1000 Hz. Qual o tamanho da onda de 1000 Hz? 34 centímetros. Pô, cara, deixa eu ver se tem alguma parede que está criando um caminho 34 centímetros maior do que a caixa até o meu microfone. Pô, essa parede aqui. Vou botar aqui um cobertor, vou tratar ela, você vai medir de novo, isso aqui vai sumir. É chato? É um saco? É, mas é fundamental para você chegar no seu resultado. E aí acontece, baseado nisso, você começa a ter uma perfeita compreensão do que você está lendo. Você começa a entender o que você precisa fazer. Às vezes você vai saber que é a posição que você colocou o microfone. Você está medindo com o microfone aqui em cima. O som da caixa vem até aqui, mas também bate no chão lindo aqui, ó, e chega no microfone. Aí o tio William vai ensinar pra gente como colocar o microfone no lugar certo, entendeu? Né? Então, tudo isso, gente, é chato, é matemática, mas é fundamental em problemas diários. Outro exemplo é que você tem um cancelamento. O Edilson está aqui quase no meio. Vamos supor que o Edilson esteja no meio perfeito entre essas duas caixas. Ok? Mas se eu pegar essa caixa aqui e adiantar ela 34 centímetros em relação àquela outra, eu vou criar um cancelamento de 1000 Hz no ouvido, dentro da cabeça do Edilson. Ele vai ver o som com cancelamento em 500, em 1500, em 2500, 3500. Só por causa dessa diferença. Por isso que a gente bota a nossa house mix o quê? Na metade perfeita entre as duas torres de PA. Para a gente poder que a torre esquerda chegue o som dela ao mesmo tempo que chega a torre direita. Quando se combina no meu cérebro esses sinais, não tem diferença de tempo, não tem cancelamento. E nem somas também, porque não dá só cancelamento, pode também dar somas. Está dando cancelamento em 1000 Hz, mas em outras frequências está sendo somado.
Ok? É para pirar com isso? Não, isso é nosso dia a dia isso. Agora, você entra dentro de um estúdio acusticamente tratado, um teatro acusticamente tratado, você ouve só as caixas. Você ouve só o som, você não ouve as caixas mais a sala. Uma sala não tratada como essa, a gente ouve as caixas, a música, mais a sala. O que ela está criando. Ok? E você vai ver que tem coisas que não tem como alinhar. Não tem como alinhar. É uma parede que está dando uma reflexão, dando aquele cancelamento. O que eu vou fazer? Você sai de lá frustrado. Poxa, cara, o William faz o alinhamento dele lá no sambô, não fica lisinho, mano. Pô, parece bundinha de neném, cara. O meu fica cheio de buraco. Lá fora não tem parede para ricochetear. E ele sabe o que está fazendo. A gente dentro de um teatro, dentro de uma igreja, tem uma parede, tem um teto, tem um chão, não tem o que fazer. Tem que saber interpretar e conviver. Ok? E o William é outro nível mesmo, não tem jeito não. Um dia a gente chega lá. Vamos voltar aqui então aos conceitos aí de frequência e comprimento de onda. Ok? Aí as relações de oitava. Se eu souber a frequência, eu consigo achar o comprimento de onda. Se eu souber o comprimento de onda, eu consigo achar a frequência. Ok? Isso é importante saber. Se você olhou lá no seu smart, viu lá que tem um alto-falante tem uma diferença de distância de um para o outro, você sabe que frequência vai ser afetada. Ok? Agora vamos falar de um aspecto mais importante de áudio, que a gente consegue ouvir no ao vivo, no estúdio também. Quero trazer a conhecimento de todos aqui, a presença do meu ídolo do estúdio aqui, Dinho Braga, meu parceiro de produções. Uma salva de palmas pro Dinho aí. Dinho é meu brother, meu grande parceiro também. Vai ser meu parceiro no curso de produção musical. Esse cara aí, eu já conversei com ele esse ano, eu vou apertar ele, tudo que é jeito, e vai sair esse curso aí, Dinho. O conceito de fase é muito importante. Fase é uma relação de tempo e espaço entre dois sinais idênticos, sinais relacionados entre si. Não existe, gente, fase entre chimbal e baixo, contrabaixo. Não existe. Não existe fase entre reco-reco e saxofone. Não existe. Existe fase entre microfone de cima da caixa e microfone de baixo da caixa. Existe fase entre microfone dos overs da bateria captando um surdo, se eles estiverem captando um surdo, se estiver equalizado para pegar o grave, e o microfone do surdo. Tem relação de fase entre esses dois. Okay? Tem relação de fase entre essa caixa tocando, reproduzindo a minha voz, e aquela caixa reproduzindo a minha voz ali onde o Reison está, onde cada um de vocês está. A fase é uma comparação. Se eu disser assim, esse microfone tem 90 graus de fase, isso não existe. E tem 90 graus de fase, está com 90 graus de fase aonde relacionado a quem? O que você está falando? Ok? Então, fase é um termo comparativo. Ok? Fase é o que, Janda? É uma coisa que dá e passa, né? Vai nessa. Para a gente entender bem o conceito de fase, porque fase é registrado em graus. Ok? A gente precisa comparar esse movimento senoidal aqui, ó. Por que senoidal? Porque uma equação matemática do seno descreve esse movimento aqui. Isso é para os gênios aí, né, que foram para a escola estudar, coisa que a gente não fez. Mas, enfim, aqui o conceito de fase. Vamos comparar com um movimento circular para a gente poder entender. Todo mundo sabe, né? A galera que é fã de skate, que eu sei. O Lúcio era skatista, né? O Lúcio, meu amigo lá da Carioca, era skatista quando mais jovem, né? Ele sabe muito bem o que é isso. Ele que ensinou lá o Ferrugem, os truques que ele sabe lá. Então, 360 graus são uma volta completa. Perfeito? Percebam aqui, ó. Eu vou dar o play aqui. A minha carinha vai se movimentar tanto aqui na senoide quanto aqui no círculo. Ok? Movimentou. Parou aqui. Percebam que nós dividimos esse ciclo aqui. Isso aqui é um período, tá? É um ciclo completo. Um ciclo completo. Nós dividimos em 4 partes, ó. 1/4, metade, 3/4, 1 inteiro. Ok? Ele se movimentou, saiu daqui, ó. Ele andou 1/4 do espaço.
Quanto a carinha saiu daqui de 12 horas e foi para 3 horas? Quantos graus ela andou? Quanto? 90. O Adu matou ali, 90. Ok? 90 graus. Vamos andar agora até a metade do movimento, ok? 90 graus. Andamos mais um quarto. Outro quarto, chegamos à metade. 2 quartos, 1 meio, metade. Quanto a carinha saiu daqui de 12 horas e chegou aqui em 6 horas? Quantos graus temos aí? 180 graus. Beleza? Andamos mais um quarto. Quantos graus andamos aqui? 270. E completamos o ciclo, chegamos à mesma posição inicial aqui, ó. Se ele continuar aqui, ele vai começar a escrever um outro ciclo desse idêntico. Então a gente diz que o primeiro ciclo acabou ali. Agora já é o segundo ciclo. Quantos graus? 360. Ok? Então essa graduação aqui, ela te diz a posição. Quando eu falo assim, olha, esse alto-falante está para a frequência de 1000 Hz, 180 graus de distância daquele alto-falante. Aqui no meu amigo Denis, né? Aqui no Denis. O que quer dizer? Que essa caixa pode estar, se 1000 Hz, um ciclo tem 34 centímetros, metade de 34 é 17. Então posso dizer que 180 graus de separação em 1000 Hz é dizer que uma caixa está 17 centímetros mais próxima do que a outra. É isso que quer dizer. Relacionado ao quê? Aquela frequência. Se eu for falar agora de 500 Hz, o valor de graus já é outro valor. Eu preciso calcular. Vamos ver isso aqui mais à frente. Olha, cheguei aqui, ó, nessa posição. Que frequência é essa? Não sei. Não sei período dela. Não sei frequência. Não sei. Mas eu posso dizer o quê? Quantos graus ela tem? Quantos graus? 90. Período, a duração total. É a duração total dividida por 4. Comprimento de onda, comprimento total dividido por 4. Só posso dizer isso. Mas a graduação eu posso falar, está com 90 graus. Andei metade. Período, metade do período. Comprimento de onda, metade do comprimento de onda. Graus, 180 graus. Não posso dizer nada além disso. Aqui 3 quartos de período, 3 quartos de comprimento de onda, 270 graus. E aqui, um período completo, vulgo tesão. Um comprimento de onda completo, 360 graus. Agora, se eu atribuir um valor a esse camarada aqui, aí eu acho todo mundo. Vamos ver? Frequência, 1000 Hz. Agora sim. Todo mundo sabe. Qual o comprimento de onda de 1000 Hz? 34 centímetros, o antebraço. Beleza? Qual é o período de onda de 1000 Hz? Período é igual a 1 sobre frequência. Período é igual a 1 sobre 1000. Período é igual a... Rapaz, meu Deus. 0,1 segundo ou 1 milissegundo. Então, o período de 1000 Hz é 1 milissegundo. Ok? Então, vocês já sabem que, ó, para esse movimento sair daqui, chegar até aqui, ele vai demorar 1 milésimo de segundo. Agora a gente vai fatiar tudo e vamos achar tudo. Primeiro estágio. Quantos graus? 90. Se o comprimento de onda total é 34, a 1/4 do caminho, quanto que vai ser? 34 dividido por 4. 8,5 centímetros. Ok? Então aqui, ó, 90 graus. Qual o comprimento de onda aqui? A distância? 8 centímetros e meio. Qual é o período? 1 dividido por 4. 0,25. Quantos graus? 90. Perfeito? Vamos agora para a próxima etapa. Chegamos à metade do caminho. Se o caminho inteiro dura 1 milissegundo, quanto dura a metade do caminho? 0,5 milissegundo. Perfeito.
Qual é a distância? Se a distância inteira de 1000 Hz de um ciclo é 34 centímetros, metade é 17. Quantos graus? Perfeito, 180 graus. Andamos mais uma etapa. Chegamos a 3/4, né, do caminho. 3/4 de 1, 0,75. Qual é o comprimento de onda? 17 mais 8,5. 25,5. Ok? Quantos graus? 270. E a gente completou. Um período, 1 milésimo de segundo. Como eu achei isso aqui? Eu peguei da frequência, lembra? O cara falou, a frequência é 1000. Joguei na equação aqui. 1 dividido por 1000 igual a 0,001 segundo, que é igual a 1 milissegundo. Então eu sei que o período dura 1 milissegundo. Se eu souber frequência, eu souber comprimento de onda, ou souber período, eu acho tudo. Ok? Olha aqui, ó, 100 Hz. Período 1 dividido por 100, que é igual a 0,01 segundo, que é igual a 10 milissegundos. Então a frequência caiu a 10 vezes menos, o período aumentou 10 vezes mais. O alto-falante agora só se movimenta 100 vezes por segundo, ele tem tempo para ir e para voltar. Ok? Com 10 milissegundos, ó, 90 graus de distância são demora 2,5 milissegundos e a distância 85 centímetros, os mágicos 85 centímetros. Né, seu William? Metade do caminho, 5 milissegundos, 1,7 metros de distância, 180 graus. 3/4, 7,5 milissegundos, 2,55 metros, 270 graus. E o ciclo completo, 10 milissegundos, 3,40 metros, 360 graus. Quer dizer que, se eu colocar um subwoofer aqui tocando 100 Hz e colocar um outro 3,40 metros dele, os dois tocarem juntos, eu posso dizer que aquele subwoofer está a 360 graus de separação desse. Se é bom ou se é ruim? Vamos já saber. O que acontece quando dois sinais, dois alto-falantes tocam, reproduzem um som em fase? Olha que interessante. Aqui eu tenho o primeiro alto-falante, tocando uma frequência qualquer. Olha o volume que ele produz, ó. Tem o valor de 1 A, uma grandeza, um dinheiro, 1 quilo. E o outro alto-falante também toca com o mesmo volume, 1 A. Beleza? Então, quando é 0 para 1, é 0 para outro, que eu posso escrever, né? Oh, maravilha. Estou com medo de escrever o PDF aqui. Então, aqui, ó, 0, né? Vou botar aqui valores. 0, supor que aqui, ó, aqui, esse A quer dizer 1A, ok? Então, quando ele chega no valor máximo aqui, ó, aqui é mais 1, aqui é 0 de novo, aqui é menos 1, aqui é 0. Menos 1, 0, 0, mais 1. Ok? 0 com 0? 1 mais 1 com mais 1? Mais 1 com mais 1? 2. 0 com 0? 0. Menos 1 com menos 1? 0 com 0? Olha o que interessante aconteceu. Esses dois alto-falantes tocando juntos, cada um fazendo o volume de 1A, produziram no final 2A. O som dobrou. Então, quando dois alto-falantes reproduzem o mesmo som ao mesmo tempo, e chega no seu ouvido, na sua cabeça ou no microfone ao mesmo tempo, o que acontece? O som dobra, eles se somam positivamente. Acabou a pilha. Trouxe, está acabando também? Aqui, ó. Bota para mim, por favor. Obrigado. Então, o que acontece? Quando a pilha... Tá aqui. Acabou. Então, acontece, quando a gente tem dois sinais combinados em fase, esses sinais em fase, né? Ou seja, eles ocupam no espaço a mesma posição, têm o mesmo volume ao mesmo instante, eles se somam e criam isso que você está vendo aí, ó.
essa soma positiva benéfica. Ok? Tairo, só vai haver soma se eles estiverem perfeitamente em fase? Não, a gente vai ver que não. Eles podem se somar até uma certa diferença de fase. Olha que interessante. Tá o resultado, ó, 2A. Em decibéis, a gente vai ver no final da aula, isso é mais 6 decibéis. Você, quando mexe o seu fader na mesa lá, dá mais 6 decibéis, você está dobrando o que você está exigindo do amplificador, por exemplo. Estava exigindo 1000 watts. Aperta. Vê se vai. Vê se o celular está. Apareceu alguma coisa? Não? Então já foi, deve estar carregando. Ok? 2 sinais combinados em fase, você tem uma dobra do sinal. Agora, o que acontece quando eles estão fora de fase? Quando eles estão invertidos um em relação ao outro. Isso é inverter. Ah, o som está invertido. O sub está invertido em relação ao outro. Vamos ver o que acontece. Tem um sinal lá. Um sinal que nós dizemos que ele é positivo, por quê? O primeiro movimento dele expressa valores positivos, acima de zero. Então diz que esse sinal aqui é um sinal positivo. Esse valor aqui é um sinal negativo. O primeiro valor que ele exprime é o valor abaixo de zero. Então esse aqui é positivo, ele é para cima, e o negativo é para baixo. Ok? Aqui é menos 1, aqui é 0, aqui é mais 1 e aqui é 0. Então 2 sinais idênticos. É a minha voz saindo no alto-falante, saindo no outro-falante. O Lucas está no meio das 2 caixas, sinais, um é positivo, outro é negativo, chega na cabeça dele e se combina isso aqui. Olha como é que fica. Diz um amigo meu, coisa mais linda. 0 com 0, mais 1 com menos 1, quanto? 0 com 0, e menos 1 com mais 1. Tem certeza, gente? 0 com 0, o que aconteceu? Cancelou. O que nós dizemos? Se eu continuasse o desenho aqui, olha que interessante. Se eu continuasse o desenho aqui... É isso? Está meio esquisito. Se eu continuasse o desenho aqui, na verdade, você vê isso aqui, ó. Isso, eu não preciso desenhar de baixo, não. Esse sinal está invertido, é a mesma coisa que eu dissesse, olha, esse sinal aqui, ele está 180 graus de distância desse sinal aqui. Por quê? Percebam aqui, esse camarada, quando ele começou a ir para cima, ele começou do zero, ok? Que ponto esse camarada começou a subir? Nesse ponto aqui, estão vendo? Aqui ele começou a fazer um desenho para cima, estão vendo? Só que esse camarada já começou a fazer desde o princípio. Então, esse subiu imediato. E esse só começou a subir quanto tempo depois? Se aqui é 360, aqui a metade é quantos graus? 180. Então esse camarada só virou positivo 180 graus depois do de cima. Por isso eles estão 180 graus de separação. Qual a relação de fase entre eles? 180 graus. Quando você me falar 180 graus de separação, você pode dizer que eles estão invertidos. Tá, como isso acontece? Eu, na hora de fazer o cabo, coloquei positivo no mais 1, negativo no menos 1 nessa caixa. Nessa caixa aqui eu vou botar o positivo, eu coloquei no menos 1. E o negativo eu coloquei no mais 1. Eu inverti. Um vai bater o falante para fora. Supor que falante para fora é sinal positivo. E o outro vai bater o falante para dentro. Sinal negativo. Aprendi isso com Ilha. Foram instalar fazer manutenção no PA na minha igreja e minha esposa passou mal, eu não pude acompanhar o dia. Deixei o pessoal fazendo. Quando eu fui, alguns meses depois, perceber que o som estava morrendo, estava parando, estava queimando o amplificador, estava queimando o alto-falante. A William falou comigo e falou assim, vamos testar os cabos. Eu nunca ia imaginar que quem ia ligar a caixa ia ligar o cabo errado. E foi o que aconteceu, tinha um monte de cabo ligado errado. Então o alinhamento começa checando o cabo. Primeira coisa que eu faço, fui fazer um alinhamento lá no teatro, sábado com o Nivaldo Neto aqui com a Cristiane. Subi, fui lá. Ficou. Depois de conversa. Primeira coisa que eu fui fazer, fui subir no PA, desconectar os cabos XLR de uma caixa para outra e testar se estava tudo ok.
cabo, sem ligar a Smart, sem ligar nada. Porque não adianta nada, eu ter lá o software, o microfone, tirar a foto lá, e o cabo está invertido. Estou lascado. Se você não tem tempo de checar o cabo, você não consegue saber se o alinhamento está certo ou não. Não é só o cabo, muita linha de processamento, mesa, tudo. Toda a cadeia tem que ser checada. O cabo que sai da mesa, às vezes até a mesa tem um padrão invertido, né? Tem processador que tem canais que não são idênticos de tempo, de latência. Você sai de fábrica com diferença. Um canal do processador te entrega o som num tempo e o outro canal te entrega 1 milissegundo depois. Criou um cancelamento. Se eles forem combinados, né? Então, gente, esse conceito de fase ele ficou ignorado por cerca de 50 anos. Em 1947, um cara chamado Harry Olson escreveu um livro Acoustic Engineering, que ele já previa isso tudo que os softwares mais avançados hoje mostram 3D colorido. O cara fez no desenho, é vergonhoso. E ninguém utilizou o conceito dele até década de 90, surgiram os line arrays, né? Não, fala 2000, final da década de 90, 2000. 50 anos ficamos parados no tempo para esse tipo de arranjo. Ok? Então, ó, estar 180 graus de separação quer dizer que um sinal está invertido em relação ao outro. Tário, você está falando o quê? Da sanfona com contrabaixo? Não. Eu estou falando de uma caixa tocando a banda e a outra caixa idêntica tocando a mesma banda. Eu estou falando de um sub na frente do palco e o outro sub uma distância diferente dele. Então percebam, por exemplo, se eu fizer uma linha de subs, esses subs todos vão tocar ao mesmo tempo. O som vai se propagar para cá, para lá. Vai chegar em vocês aqui, todos os subs, ao mesmo tempo. Mas quem estiver lá daquele lado de lá, vai chegar primeiro o quê? O sub da ponta. Esse último sub aqui vai chegar depois. Lá onde esse cara está, você vai ter que calcular e vai ver que tem um cancelamento, tem uma diferença de tempo. Por isso que você tem som na frente e não tem som do lado, quando você cria uma linha de sub. Isso é matéria para o curso de alinhamento. Mas quando você entende que, dependendo do ponto, ou seja, é dizer que cada um de vocês aqui ouve um som diferente. Até se você virar a cabeça assim, você está ouvindo um som diferente. O som chega primeiro no seu ouvido e depois chega no outro com uma distância muito pequena. E isso é o estéreo. Nosso cérebro interpreta como um sinal estéreo, um sinal que chega com uma leve diferença de tempo entre um ouvido e outro. Por quê? Quando eu acompanhei isso nas minhas filhas, foi muito legal. E quando elas eram bebezinhas, eu entrava no quarto, né, sorrateiramente, eu chamava a mais velha, Sofia. E ela... O cérebro dela ainda não havia sido programado para entender. Quando eu ouço a voz do papai, chega no ouvido direito, no ouvido esquerdo, mais rápido, no mesmo tempo que no ouvido direito, papai está na minha frente, porque a voz dele vem e entra pelos dois ouvidos ao mesmo tempo. Se eu ouvir a voz do papai me chamando por esse ouvido, pelo ouvido direito, se eu ouvir aqui, quer dizer que o quê? O papai, a voz dele chega primeiro nesse ouvido, dá a volta na minha cabeça e entra no outro ouvido. Papai está aqui. A gente, quando é criança, a gente vai programando nosso cérebro a isso. Ok? Então, cada um de nós ouve uma coisa, dependendo de como o som chega. Ok? Se você virar a sua cabeça aqui, ó, parece que o som está vindo só dessa orelha. Já percebeu isso? Experimente virar a sua cabeça aqui. Minha voz parece que está vindo só de uma orelha. Mas não. A outra orelha não ficou surda do nada. É que agora o som está dando a volta pela sua cabeça, para chegar na outra orelha chega um tempo a mais. Que tempo a mais? Se eu quisesse calcular, eu calcularia. O som em 1 segundo percorre 340 metros. Né? Regra de 3. 1 segundo, 340 metros. Quanto demora para percorrer uma cabeça aí, comedor de farinha? Quanto é que é? 40 centímetros? Não, não é isso não. Uns 30 centímetros. Quanto demora para percorrer? Uns mais, outros menos, né? 30 centímetros. Deixa eu apagar aqui. Mas e o tempo que tem na reflexão na testa do Fábio? Fábio não tem tratamento acústico lá. Como é que eu vou saber? 340x é igual a 0,30. 0,30 vezes 1. X é igual a... Calculadora na mão aí, gente, me ajudei. 0,30 dividido por 340. Quanto que dá? 0,30 dividido por 340.
0,0. 88. É mais um 0. Mais um 0, 8. Tá bom. Então, ó, demora 0,8 milissegundo para o som que vocês ouvem da minha voz atingir um ouvido e dar a volta e chegar no outro. Só que o seu cérebro só percebe o quê? Uma orelha. Parece que a outra ficou surda. Mas está chegando som na outra. Então, o som não é só estar bonito no microfone. Tem que entender como nós, como essa carcaça aqui interpreta isso tudo. É a psicoacústica. É outra parte muito importante, matéria do avançado.